Segunda parte. Formação das faculdades. Capítulo 1. Hierarquia das faculdades. Educar uma criança é ajudá-la a ultrapassar-se a si mesma. Por conseguinte, agir de modo que as faculdades superiores dominem sempre as inferiores. Os primeiros hábitos. O desenvolvimento das faculdades é progressivo. Ao nascer, o bebê só conhece seu corpo e só reage em função de sua sensibilidade. É preciso, pois, começar dando ao corpo tais hábitos, que ele não se torne um obstáculo ao exercício da vontade e das faculdades superiores. Trata-se de uma espécie de adestramento, graças ao qual a criança, aprendendo a dominar seus caprichos, aprende ao mesmo tempo a submeter-se a normas de vida e a hábitos que servirão de base aos esforços ulteriores das faculdades morais e intelectuais. A atividade sensorial. As impressões puramente sensíveis sucedem-se múltiplas atividades sensoriais. A criança entra em contato com o mundo exterior, conhece-o em sua materialidade e aprende a manejar a variedade de objetos que o compõem. É então que o educador terá de orientar-lhe os movimentos para que ela adquira o domínio destes e de ensinar-lhe como coordená-los em vista de obter o máximo de aproveitamento. A educação das capacidades sensoriais e manuais terá como fito desenvolver certas qualidades que já têm um valor moral, como, por exemplo, a ordem material, a observação exata da realidade, a perseverança nas ocupações empreendidas, a adaptação do esforço a um fim visado. A fase das perguntas. É durante os anos ditos de formação sensorial que a criança adquire as qualidades do bom obreiro manual e prepara-se para conquistar as faculdades superiores da compreensão e do julgamento, numa palavra, a inteligência. O período chamado dos porquês e dos comos faz surgir os primeiros sintomas da curiosidade intelectual. No decorrer de suas manipulações e de suas observações, a criança choca-se com incompreensões e mistérios que ela procura resolver com o auxílio de perguntas feitas aos que a rodeiam. Esse período de sua formação é de uma importância capital, pois é do modo pelo qual seus educadores ter-se-ão habituado a responder-lhe que dependerão seu amor à verdade e o vigor de sua inteligência. Acaso não é por meio desta que ela aprenderá a julgar e a distinguir o verdadeiro do falso? Aparecimento da consciência moral. Mas a educação da criança não está encerrada pelo fato de ela saber servir-se habilmente de suas faculdades intelectuais. Um homem pode perfeitamente ser muito inteligente e só aplicar seu saber para satisfazer suas paixões e enganar o seu próximo. Eis porque o conhecimento e a prática do bem exigem que a inteligência seja submetida a uma faculdade superior, a consciência moral, destinada a dirigir todas as faculdades, tanto do corpo como da alma. Educar um ser humano é, pois, ajudá-lo a formar sua consciência, de tal forma que essa não se deixe jamais perturbar e desvirtuar pela paixão. As crenças religiosas. No entanto, a própria consciência deve ser subordinada a uma crença religiosa, quer dizer, a essa convicção de que cada um é responsável por seus atos perante Deus. Por isso, para formá-la, cumpre suscitar no educando a vontade de um aperfeiçoamento contínuo, em vista de tornar-se tão perfeito como o Pai Celeste que lhe outorgou a vida. Assim, pois, a educação da criança exige que esta, graças à interferência de seus educadores, ultrapasse-se todos os dias a si própria. Mas isto só deve operar-se em função da hierarquia dos valores, isto é, os pais terão sempre em vista que a saúde do espírito é superior à do corpo, que a pureza da consciência excede infinitamente o conjunto das faculdades humanas e, finalmente, que a criatura humana terá de prestar contas de suas ações ao Juiz Supremo. Coordenação dos valores. No entanto,
Embora as faculdades se superponham, elas devem se coordenar para não se oporem umas às outras. É assim que, não obstante a obrigação de zelar pela saúde infantil, os cuidados proporcionados ao corpo não podem comprometer o desenvolvimento das faculdades superiores. A saúde só tem valor humano enquanto é um elemento de equilíbrio do caráter e da vontade e enquanto facilita a ação das faculdades superiores. Se os pais não visarem acima de tudo a formação moral do filho, ela pode tornar-se um empecilho ao desenvolvimento normal das faculdades morais, principalmente as do coração e da inteligência. O homem em boas condições físicas não é, por esse fato, inteligente e moral. Todavia, posta ao serviço das faculdades superiores, a saúde facilita-lhes o exercício e o equilíbrio. Assim como a inteligência excede em dignidade o corpo e seus órgãos, assim também a saúde espiritual tem mais valor em si do que a corporal. Não raro, uma criança de natureza franzina mostra disposições surpreendentes para as atividades e exercícios do pensamento. Um grande número de homens de gênio foram de constituição pouco robusta. É um fato de observação corrente que crianças imobilizadas pela doença durante um período mais ou menos longo são mais refletidas e atentas que outras, cuja saúde exuberante, provocando-lhes uma excessiva atividade externa, prejudicou-lhes o desenvolvimento intelectual. O equilíbrio do julgamento. Para que a inteligência infantil desabroche normalmente, um certo número de condições são exigidas desde muito cedo. A primeira é que o educando cresça num ambiente de calma e não seja constantemente alvo de uma autoridade importuna que lhe paralise o desenvolvimento, nem vítima do nervosismo dos que o cercam. Há psicoses mentais cuja causa única são os procedimentos inábeis dos educadores. A paralisia do pensamento pode muito bem provir de um regime de temor e violência, e o julgamento pode ser desvirtuado por terem constantemente excitado a sensibilidade da criança. Acostumam-na assim a só julgar a realidade pelas emoções que esta provoca. Outras vezes, privada da afeição dos pais ou dolorosa testemunha de suas discórdias, ela será levada a interpretar os acontecimentos sob um prisma pessimista, que falseará a objetividade de seus julgamentos. A psicanálise demonstra que a obsessão, a mania de perseguição e numerosas outras psicoses não têm outra origem além da influência de um ambiente mal adaptado às exigências da formação intelectual e sentimental do educando. Importa, portanto, para que a inteligência infantil desenvolva-se normalmente, que ela desabroche numa atmosfera de paz e de alegria, para que ela tome seu impulso e não seja tolhida pelas faltas de tato da autoridade. É preciso que a criança cresça no seio de uma família calma e unida, que desperta seus esforços sem cansá-la nem chocá-la. Quando referimos à formação da inteligência, não temos imediatamente em vista a instrução e a multiplicação de conhecimentos, porém a formação do julgamento. A escola geralmente fracassa porque procura fazer do aluno uma espécie de pequeno sábio, com muitos conhecimentos, mas incapaz de julgar por si mesmo e de ter opiniões esclarecidas e pessoais sobre a ciência adquirida. Quando pedimos aos educadores para formarem a mentalidade infantil, colocamo-nos do ponto de vista dessa faculdade superior e pessoal, graças à qual o indivíduo orienta seus pensamentos e compreende o valor das ideias e dos fatos que constituem a trama de sua existência. Essa formação do julgamento compete mais à família do que à escola, pois o professor primário é levado a transmitir aos alunos noções já elaboradas, sem ter o tempo nem a liberdade de dirigir e retificar as impressões produzidas pelo seu ensinamento no cérebro de cada um dos alunos que constituem a classe. Ao passo que, em família, a criança faz perguntas, pede explicações, repete, expõe sem constrangimento seu modo de ver. Assim, seu pensamento pode ser orientado pelos que a ouvem. Muitas vezes, as paixões tolhem o exercício normal da inteligência, desvirtuam os julgamentos, inclinando-os no sentido dos desejos ou das repulsões.
Essa tendência é particularmente acentuada na criança, cuja única preocupação consiste em satisfazer seus instintos nascentes, sem levar em conta a realidade objetiva. É um elemento capital da formação da consciência ensinar-lhe a julgar objetivamente, sem considerar seus interesses particulares. Basta observar a influência das paixões sobre os adultos e até os sábios para compreender o quanto é importante habituar a criança ao desinteresse pessoal, se quisermos que ela coloque acima de tudo a verdade, ainda que esta vá de encontro à sua própria conduta. O homem íntegro é aquele cujos julgamentos jamais são influenciados por consideração alguma de interesse particular. A formação das noções morais. Essas observações levam-nos muito naturalmente a considerar a formação da consciência moral, na medida em que ela é a faculdade superior que deve presidir a conduta e ensinar a prática do bem e a fuga do mal, sem considerar proveitos ou danos pessoais que daí possam resultar. De todas as faculdades humanas, é esta que se deve formar com maior cuidado, pois dela dependerá o valor moral. Cumpre colocá-la bem acima da saúde física e da inteligência. A consciência implica as noções de lei moral, de obrigação e de dever. É graças à ação da autoridade, no decurso dos primeiros anos, que se incutem essas noções. Para o filho muito pequeno, a lei confunde-se com as ordens de seus pais. O bem identifica-se com o que eles lhe permitem, o mal como o que lhe proíbem. Eis porque os pais serão atentos para nada pedirem ao filho que não seja conforme ao bem e só interditarem-lhe atos contrários à moral. Só conseguirão isso na medida em que tiverem eles próprios uma formação moral tão esclarecida quanto possível. A prática da moral consiste, pois, na obediência à lei. A noção do bem e do mal resume-se no fato de obedecer ou não. A noção do dever formar-se-á de uma maneira tanto mais clara e mais forte na consciência infantil, quanto mais firme e precisa for a influência dos pais. Se as ordens mudam e modificam-se segundo o humor do momento, ou se os pais contradizem-se, o filho jamais virá a compreender a lei e suas exigências, nem tampouco as obrigações que daí decorrem. É, pois, na medida em que a criança tiver sido habituada a conformar sua conduta às exigências de educadores esclarecidos, que nela consolidar-se-á, pouco a pouco, a noção do dever. Virá o dia em que a obediência, base dessa noção, não dependerá mais da autoridade exterior dos pais, mas da autoridade toda pessoal de sua própria consciência. O papel dos educadores consiste precisamente em fazer passar de fora para dentro da autoridade externa, ao interior da consciência, as noções de lei e de obrigação. A autoridade deve progressivamente apagar-se a fim de ceder lugar a uma puramente moral, a do dever pessoal. Os pais conseguirão isso tanto mais facilmente quanto mais eles próprios derem o exemplo da fidelidade ao dever.